Fala galera do canal Fatiada, eu sou o Everton e hoje eu vim aqui trazer uma opinião sobre a hipocrisia de Fernando Diniz. Bom, como todos sabem, né, Fernando Diniz veio a ser aí o técnico da seleção brasileira interino até a possível chegada do Ancelotti, que ainda não é nada confirmado, e ele fez aí a sua primeira convocação deixando de lado alguns jogadores do nosso futebol brasileiro e também jovens promissores brasileiros que estão na Europa. Na minha opinião, trazendo mais do mesmo, jogadores que deveriam ter ficado em um ciclo passado ou que não estão vivendo um grande momento e poderiam ter o seu ciclo interrompido até que voltassem a uma melhor fase. Eu estou com uma listinha aqui na frente sobre esses jogadores. Vamos lá. Para mim, o Alisson deveria ter ficado no momento passado, já teve 2 Copas do Mundo e eu quero que vocês me citem uma defesa que ele fez que tenha garantido a gente. Garantido uma vitória, um título, uma classificação. Beleza. Foram 2 Copas do Mundo desse senhor. Danilo, para mim, um ótimo lateral. Porém, ele não chega até a próxima Copa de 2026. Ele não chega, porque já é um jogador que está em idade avançada. Você imagina daqui 3 anos ainda. Ibañez, um jogador inventado pela CBF, que quem me falar que conhecia ele antes da seleção brasileira, você tem que ser fã do campeonato que ele joga, ainda mais agora que ele foi para o campeonato árabe. Aí vocês podem me falar, mas o Neymar foi. Estamos falando de Neymar, que ainda é o nosso principal jogador, e de Ibañez, né? Lodi, o cara que reviveu a seleção da Argentina. Para mim, é um jogador jovem, promissor, mas que poderia, por enquanto, ter o seu ciclo, né, interrompido até que ele volte a um grande momento. Se transferiu de time agora, foi para o Nottingham Forest. Vamos ver como é que ele se sai, mas ainda não mostrou futebol para voltar para a seleção brasileira. Mesma coisa o Antony, não vem bem pelo Manchester United, não fez uma boa Copa, apesar de ser reserva. O Cunha, é. O Richarlison, que é meme hoje em dia na Inglaterra, o cara é meme. Simplesmente fez uma ótima Copa do Mundo, uma boa Copa do Mundo, até porque a régua dele anterior era o Jesus, né? Então, e o Rafinha, que com a lesão do Vini foi convocado, né? Aí tá aqui a lista dos desconvocados. Tem o Vini pela lesão e o Paquetá e o Luiz Henrique. Por conta aí de possíveis esquemas com apostas e enfim, né? Só coloquei aqui porque provavelmente o Fernando Diniz iria convocá-los. Ignorados, na minha opinião, os ignorados do futebol brasileiro e os jovens promissores também que estão na Europa, que seria algo novo. A gente já vem de 2 ciclos muito parecidos na mão do Tite, 2018 e 2022. Se vocês forem reparar, a base da seleção foi a mesma. Que agora, para mim, a base da seleção ela tem que ser desconstruída e focada em torno dos jovens jogadores. Só que assim, jovens jogadores se entrosam na seleção principal com um time disputando as competições, mas desde o começo do ciclo. Vamos lá. Roger Guedes. Você pode falar, pô, mas o Guedes está na Arábia. Não. Na Arábia não, na verdade no Catar. Não é por conta disso. O Rony foi para a seleção brasileira. E o Guedes, no Brasil, por parte, conseguiu ter números iguais ou superiores ao do Rony, né? Então, ele poderia ter sido convocado pelo primeiro semestre que ele fez em solo brasileiro, tá? Adrielson, melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. Aí disputando junto com o Gomes, mas que não entra em consideração porque ele é gringo. Não foi levado. Perry. Lucas Perry. Ah, tudo bem, levou o Bento. Mas, lembra que eu falei do Alisson? Então, os goleiros poderiam ser Perry, Bento e Ederson. Tá? Ayrton Lucas.
melhor lateral esquerdo aí, na minha opinião, nesse primeiro semestre do futebol brasileiro. Teve uma convocação, ainda com o Ramon, e ficou por ali, né? Acabou, sim, tendo uma queda junto com todo o time do Flamengo, mas merecia, sim, estar na seleção. Vamos lá, Gabigol. O Gabigol, vocês podem falar a mesma coisa que o Ayrton Lucas. Porém, se a gente comparem as carreiras de Matheus Cunha e Gabigol, será mesmo que o Gabigol não merecia ser convocado? Porque ele foi usado com o Tite, mas ele não teve uma sequência, né? Dodô, lateral direito, jovem promissor, joga no futebol italiano, né? Será que ele não podia estar no lugar do Danilo? Começar um novo ciclo com um novo jogador, um jogador promissor? Carlos Augusto, lateral que era do Corinthians, né? Foi muito criticado aqui no país, mas vem uma constante evolução, fechou com a Internazionale, foi um dos destaques, pegou lateral do mês por várias vezes na Série A italiana, e a seleção da Itália está monitorando o jogador. Se não convocar, nós vamos perder ele. Exemplo vivo do Jorginho, que é um jogador que no ciclo passado fez falta para a gente em determinado momento, mas não podemos contar, porque demoramos para convocá-lo. Bitelo, meia do Grêmio, aí sendo assediado por muitos clubes europeus, jogador muito promissor, e ficou de fora. Aí eu coloquei aqui entre aspas o João Paulo também, que seria um goleiro aí para entrar aí com a terceira vaga, tá? Como terceiro goleiro, que esse ano vem um pouco em baixa, mas já demonstrou muito pela nossa seleção e nunca foi convocado, tá? Aí tem aqui a Sub-20, que é uma outra coisa que eu também discordo completamente da Sub-20, que foi um acordo que fizeram o Fernando Diniz, o técnico da Sub-20, e o Fernando Diniz, de não enfraquecer a seleção Sub-20. Evitar de convocar os jogadores que têm idade de seleção Sub-20 para a seleção profissional para focar na Sub-20. Na Sub-20, na minha opinião, a gente já ganhou o que a gente precisava, que era o ouro olímpico. Inclusive, somos bicampeões olímpicos. A gente precisa mesmo de um tri? Ou será que a gente precisa mais de um título de uma Copa do Mundo, voltar a fazer uma boa Copa do Mundo e voltar a ser temido pelos adversários? Eu coloquei aqui os jogadores com potencial de estar agora, nessa convocação de agora, para os 2 primeiros jogos do mata-mata, para a próxima Copa do Mundo, né? São eles, Robert Renan, zagueiro muito promissor. Concordo que tem que ter um tempo na Sub-20, mas já podia estar jogando no profissional. Arthur, lateral direito, né? Ex-América Mineiro, já foi convocado para a seleção principal, mas não foi usado. Seria mais uma opção aqui para o Danilo. E outra, estou pedindo ele titular. Leva o menino, para ele continuar se ambientando. Dá minutagem, nem que seja no finalzinho, dá 10 minutos de jogo pro menino, ver como que ele se sai, né? Mesma coisa vale pro Abner, lateral esquerdo, ex-Atlético Paranaense. Será que ele não pode agregar mais ou mesmo tanto que o Lodge? Mesma coisa, banco, tá? João Gomes, um cara que eu considero aí a queda do Flamengo, muito sai por conta da saída dele. Um cara absurdo que vem conseguindo destaque lá na Premier League. Para mim, deveria ser titular da seleção principal, tá? Danilo do Palmeiras. Repito a mesma coisa que para o João Gomes. Para mim, é uma dupla que tem grande chance de assumir o título de titular nesse novo grupo que estamos criando aí para a próxima Copa, nesse novo ciclo. E aqui eu encerro com 2 centroavantes, Vitor Roque, Marcos Leonardo, que estão lá também na Sub-20, que para mim são 2 realidades. Um está vendido, né, já para o Barcelona, e o Marcos Leonardo está jogando num time horroroso
e salvando esse time já há 2 temporadas. E, comparado ao Vitor Roque, é um jogador que profissionalmente tem mais gols do que o Vitor Roque. De todas as nossas estrelas, os nossos matadores, centroavantes do sub-20 ou menos ainda de idade, casos de Vitor Roque, Marcos Leonardo e Hendrick. O Marcos Leonardo é o que possui mais gol e para mim é o que está mais pronto. Não estou pedindo ele titular. Pode levar para começar a se ambientar na seleção brasileira. Então, para mim, o que é a hipocrisia do Fernando Diniz? Depois que eu passei essa lista. Para mim, a hipocrisia do Fernando Diniz, ela cai no seguinte. Ele está fazendo a mesma coisa que o Tite fazia. O Tite, quando eu era treinador do Corinthians, estava sendo cotado para a seleção brasileira, ele tinha um discurso de os treinadores da seleção brasileira não têm olhos para o nosso futebol. Assumiu a seleção e ficou convocando um monte de desconhecido, um monte de jogador que provou que não tem futebol nem capacidade de vestir a nossa amarelinha, tá? E ignorou vários jogadores durante o tempo que ele esteve na seleção brasileira. Aí me veio o Fernando Diniz, que fazia a mesma coisa que o Tite. Ah, não, mas eu também acho que tem que voltar melhor os olhares para o nosso futebol brasileiro. E ele é um técnico ainda do futebol brasileiro, porque vale lembrar que ele ainda é técnico do Fluminense. E aí ele leva alguém? Olha o tanto de jogadores que ele deixa de fora. E aí ele, treinador do nosso futebol brasileiro, para mim só assumiu que esse esquema que dizem que tem na CBF, de convocação, de jogadores que tem que bater meta de convocação para conseguir ser vendidos, para conseguir atuar por tal liga. E, enfim, e mostrou que é mais um vendido, é um cara que não vai chegar e vai mudar a nossa seleção. Né? Na minha humilde opinião. Então, né, do nosso futebol brasileiro, ele deixou alguns jogadores de fora, que valeria a pena experimentar, ver como eles poderiam se sair. Deixou o nosso melhor zagueiro do futebol brasileiro de fora, deixou o nosso melhor goleiro do futebol brasileiro de fora, deixou recentemente o nosso melhor atacante do futebol brasileiro de fora, para mim os dois, o Roger Guedes e o Gabigol, né? O nosso melhor lateral esquerdo também de fora. Então, é uma coisa complicada e eu quero que vocês deixem aí a sua opinião, o que vocês acharam dessa lista dos possíveis convocados que eu fiz, dos ignorados, desse acordo que teve com a Sub-20 e dos discursos do Fernando Diniz e de tudo aí que ele fez aí. Então é isso, rapaziada. Deixa seu like, tá bom? Deixa seu comentário aqui abaixo. Compartilha seu vídeo com aquele seu amigo, com a sua amiga, tá? E não deixe de visitar as redes sociais do canal, tá bom? Aqui embaixo vai ter o TikTok, o Instagram e as demais redes aí. Não deixe de se inscrever, de ativar o sininho para os próximos vídeos que vêm por aí. Fechou? Então é nóis, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você tá vendo esse vídeo. Tamo junto, é nóis.